Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola de Educação Básica Nossa Senhora da Salete, turma do MI e as turmas 301, 302 e 303 do noturno. Eu estou gravando esta videoaula para retomar um pouquinho o conteúdo dos gregos e a invenção da esfera pública. Por que eu vou retomar esse conteúdo hoje em vez de lançar uma nova atividade? Porque eu percebi que alguns alunos acabaram ficando com dúvidas no momento de responder o formulário do Google sobre algumas questões referentes ao texto que eu publiquei. Então, eu vou na semana anterior. Então, eu vou explicar rapidamente um pouquinho do texto e depois eu vou tirar algumas dúvidas deixadas lá no formulário do Google com relação às questões. Por que se diz então que os gregos são responsáveis pela invenção da esfera pública? Quer dizer que antes do período pré-socrático, ou seja, da organização da polis grega, não se tinha uma organização de sociedade? Não, não é bem isso. As sociedades, desde seu início, elas sempre tiveram uma forma particular de organização. Se diz que os gregos inventaram a esfera pública ou a política, porque foi a partir dos gregos, lá no período socrático, iniciando no pré-socrático já, que se teve uma compreensão de organização da esfera social, política e econômica da sociedade como um todo. Com quem é que começou essa organização da polis ou da esfera pública, como assim nós dizemos? Ela começou com Solon. Quem era Solon? Era um legislador e um poeta grego. E ele foi quem propôs muitas reformas das estruturas da sociedade, da política, ou da necessidade da política de ser discutido na praça pública os problemas que a polis tinha e que precisavam ser resolvidos. Então, Solon foi um nome muito importante nesse período, e Aristóteles, com a sua obra A Política, ele dá uma compreensão de sistematização da política, ou seja, ele discute aspectos que devem ser considerados importantes para a organização da polis, para que ela possa ser bem gerida, bem administrada. Então, aqui nós temos alguns termos que são importantes para a compreensão da política grega, como a ágora, que é o espaço da praça pública, onde eram discutidos as questões da polis, as questões políticas. Por quem que eram discutidas essas questões políticas? Pelos homens maiores de idade e que tivessem nascido na polis e que tivessem também um certo grau de conhecimento. Então, a partir daí surge a ideia de democracia, onde os homens, todos reunidos na polis, ou seja, na praça pública da polis, acabam tomando as decisões necessárias, e aí o governo ele acaba fazendo-se por meio deste povo e não por apenas alguns que se julgavam no direito. Então, qual o objetivo dessa organização da polis? Era buscar, de um certo modo, a igualdade entre as pessoas. Buscar, de um certo modo, uma forma onde todos pudessem, de um modo ou de outros serem vistos na polis, tá? Então, nós temos alguns conceitos aqui que são importantes. Se diz que a democracia ela teve um nascimento na Grécia Antiga, então, por causa dessas compreensões, e ela vai se apresentar de formas diferenciadas em diferentes sociedades de acordo com o passar do tempo. A democracia que nós temos hoje é uma democracia muito diferente da democracia grega. Por quê? Porque hoje nós escolhemos nossos representantes, nós escolhemos quem vamos eleger para ocupar um cargo, seja a nível federal, estadual ou municipal. Na Grécia Antiga a escolha era diferente. Para um cargo público como um político, então eram necessárias algumas características, como comentei antes, de nascimento na polis, ser maior de idade com certo grau de conhecimento, e aí essa pessoa teria que também apresentar uma característica
que se chama retórica, ou seja, ela precisaria saber argumentar. Argumentar no sentido de convencer de uma forma que as suas intenções políticas diante da polis fossem aceitas, de que ele tivesse realmente um papel diante da polis e que pudesse auxiliar na resolução dos problemas da polis. Então, um pouquinho dessa compreensão, não citei aqui no texto Platão, mas Platão também pensa muito a organização da polis nesse período. Aristóteles sistematizou a política, inclusive tem um livro dele chamado A Política, que nos ajuda a compreender um pouco mais. E aqui, então, lá no anexo 2 do formulário do Google, vocês têm algumas questões e eu optei em trazer para cá algumas dúvidas que surgiram lá e que podem contribuir com os demais colegas quando forem responder o seu formulário. Então, a pergunta 4, alguém respondeu, pediu lá, dizendo que deixou um pouco confuso, mas respondeu assim mesmo, né? A pergunta 4, vamos ver aqui qual é a pergunta. De acordo com a concepção grega antiga, quando, onde e através de quem nasce a democracia? Onde é na Grécia Antiga, né? Quando e com quem, aproximadamente entre o século 4 e 5 antes de Cristo, começa-se a caminhar para uma democracia com o legislador Solon, quando ele cria uma série de leis, de regras que vão passar a regulamentar melhor a sociedade para uma boa convivência, para o bem comum de todos. A segunda questão aqui, é certo dizer que foi a partir da escrita da Constituição de Atenas, por Solon, que Aristóteles iniciou o seu estudo da política comparada, ou ele já realizava a mesma antes? Na verdade, Aristóteles é de um tempo um pouquinho diferente do Solon. Então, dá para se dizer que Aristóteles ele se baseia naquilo que a polis já tem de Constituição, para, a partir dali, realizar o seu estudo da política na sociedade e sistematizar essas ideias na sua obra chamada A Política, tá? Então, sim, dá para se dizer que ele teve uma certa influência daquilo que já vinha acontecendo politicamente na Grécia Antiga. A próxima, de acordo com a concepção grega antiga. Desculpa, essa já foi. As mulheres, as crianças, os escravos e os estrangeiros metecos não podiam votar e também não eram considerados como parte do grupo de cidadãos. Por quê? Então, eles não eram considerados cidadãos pela compreensão de que a política deveria ser desenvolvida pelos homens maiores de idade, nascidos na polis e com um certo grau de conhecimento. Esses eram, dá para se dizer assim, pré-requisitos para participar da polis. Então, às mulheres, às crianças e aos escravos e estrangeiros cabiam outras funções na sociedade, como, por exemplo, a subsistência, né? Que é você produzir os alimentos, os tecidos, para a confecção das roupas e aquilo que fosse necessário para a sobrevivência da polis. Seria o trabalho mais manual, o trabalho mais braçal mesmo, como a gente conhece hoje. E a próxima questão aqui, no procedimento adotado, onde os cargos eram assumidos de forma colegiada para a escolha, era por sorteio? Os candidatos também deveriam ser voluntários e serem submetidos à doquimazia? Ou era de uma outra forma? Na verdade, não que era necessariamente por sorteio. Aqui, a escolha daqueles que assumiriam cargos públicos, eles eram escolhidos também pela sua capacidade, pelo seu conhecimento e por sua aceitação na sociedade grega, já que eles tinham que ter certas características. Então, dá para se dizer que eles eram submetidos não necessariamente a exames como nós temos hoje, né, de admissão,
mas eles eram escolhidos através de determinadas características que eles possuíam. Seria como hoje, talvez, nós termos um certo currículo, né? Uma certa formação, uma certa habilidade para determinado cargo. Então, um pouquinho das dúvidas do conteúdo estão aqui. Eu vou disponibilizar esse material para vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas, podem me enviar que eu vou estar respondendo para vocês.